Olá, Ricardo. Olá, professor Mauri, tudo bem? Olá, professor. Olá, Lucas. Eu vou assumir a sessão aqui como. Oficialmente, eu que vou assumir a sessão como debatedor, tudo bem? Tá Só bom. que, como eu sou líder de tema dos voluntários de TI, eu preciso resolver um pepino aqui que aconteceu no presencial em relação a outra sessão, numa sessão híbrida, e eu vou pedir para o Ricardo, pelo menos, iniciar Tá bom. agora, só enquanto eu resolvo esse pepino. Estamos aqui acionando a carta do debatedor suplente, mas a ideia do Congresso, essa organização de termos um debatedor suplente e um moderador, é justamente para que a sessão ela não fique descoberta em nenhum sentido, tudo bem? Mas o Ricardo tá super treinado, super capacitado e tá arrasando aí na organização do evento. E ele muito provavelmente vai conseguir ser um melhor debatedor do que eu seria. Tudo bem? Aí eu vou passar o host aqui para o. Ah, não, o Eu Ricardo já já pegou. tô, eu já tô. Perfeito. Se você puder só passar para o professor Mauri, Tá, o ele tá aqui. co-host, porque a gente tem Hum, uma segurança. Mas eu vou como só que a gente resolver faz esse, isso? esse pepino presente. Assim, você clica no onde tem participantes, aqui Ok, na barra de baixo, aí vai abrir uma barra à sua direita. Aí tem a lista de participantes. Se você ok. passar o mouse por cima da Já, câmera, já vi. Make co-host, né? perfeito, excelente. Espero voltar em alguns instantes. Ok, Lucas. O professor Mauri já tá como co-host. Perfeito. Como nós estamos dentro do horário, Ricardo, se você quiser Tá, já legal. começar, pode ficar à vontade. Tá. Nós já temos todos os apresentadores aqui. Vamos ver. Luiz Hernan Contreras, a gente vai pôr como o primeiro, tá? Fala português, Luiz? Sim, falo português, Ah, perfeitamente. legal. Com um sobrenome imponente desse, achei que você. Ah, imagina, Muito que isso. bem. Então nós vamos. Você, Luiz, você prefere apresentar ou quer que eu passe o vídeo Pode passar o propriamente? vídeo. Tá Pode bom. passar o vídeo Então, e eu e a professora Luciana, que também está aqui, a gente pode depois comentar. olá, professora Luciana, muito obrigado pela sua presença. Legal. Então, o primeiro que nós vamos passar é esse, depois nós vamos passar o Analysis of the Relation Between Multi-Criteria, Eliette dos Reis Lenhardt e professor Mauri Lauber, e depois o a disseminação de fake news. Então, o primeiro vídeo já está aqui pronto. Agora eu tenho um desafio que é fazer o vídeo funcionar, o áudio dele aparecer para vocês. Então, vamos lá. Share sound. Você já vem o vídeo? Bem, né? Vídeo sim. Tá. Vamos ver se vocês escutam. Traz um estudo experimental sobre o efeito dado. Sim. Escutam? Legal. Olá, Ok. esse artigo traz um estudo experimental sobre o efeito da adoção de chatbot humanizado e não humanizado na percepção de confiança do usuário na campanha do Setembro Amarelo. O artigo possui como coautores Fernanda Góes, Luiz Hernan, Vanessa Itacarambi e Luciana Onuzik. Os chatbots estão sendo amplamente utilizados no mercado e principalmente nas redes sociais. Podemos ver no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, TikTok, Messenger, entre outros. Pontos negativos que são apresentados na literatura trazem o desconforto, o ceticismo e a resistência quando pensamos na questão da confiança. Os pontos positivos é a consistência, o atendimento ininterrupto, a redução de custo e a possibilidade de adotar isso em diversas áreas. Chatbot também pode ser relacionado e pode ajudar a saúde mental, na acessibilidade, no estigma entre os jovens, na influência positiva, em aliviar as cargas e na prevenção de doenças. Nesse sentido, selecionamos justamente a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015 por Cíntia Leite, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Através da campanha do Setembro Amarelo,
Diversas ações são realizadas para o combate e prevenção ao suicídio, visando sensibilizar a sociedade e os profissionais de saúde para que se atentem aos sintomas do problema. Nesse sentido, buscamos relacionar justamente a tecnologia do chatbot com a campanha do Setembro Amarelo, pois há uma grande importância no tema em função de existirem 12 mil suicídios anuais no Brasil e 800 mil suicídios por ano no mundo todo. O objetivo desta pesquisa, então, é identificar se há diferença entre os grupos que interagiram com o chatbot não humanizado e humanizado nos fatores relacionados ao chatbot sobre a campanha do Setembro Amarelo, na percepção do usuário e se esses fatores influenciam na confiança percebida pelo usuário. A justificativa está relacionada com a disseminação de informações sobre a campanha do Setembro Amarelo, a necessidade de auxiliar na tomada de decisão gerencial e também uma maior discussão das estratégias da adoção de campanha. O referencial teórico traz aspectos importantes de como os chatbots vêm se tornando cada vez mais parecidos com os seres humanos. No primeiro momento, analisamos o fenômeno do antropomorfismo, que analisa aspectos das características humanas, da necessidade de interação e de aspectos visuais. Na sequência, observamos também a linguagem natural, aspectos relacionados com o processo de diálogo, a questão da conversa, a naturalidade, a fluidez da interação. Se, de fato, quando ocorre o processamento de informações, ocorre o entendimento. E também analisar que a qualidade da comunicação seja efetiva. Dessa forma, percebemos que o chatbot ele vem mudando o comportamento dentro da sociedade e vem trazendo muita presença social, já é chamado de chatbot social, justamente como um interlocutor na interação, trazendo uma expectativa de empatia. Para isso, temos a teoria da equação da mídia. Nesse sentido, os construtos desse trabalho foram selecionados a partir de uma pesquisa bibliométrica e também de uma meta-análise para identificar os principais construtos que tiveram êxito em trabalhos anteriores. Selecionamos 3 variáveis independentes: semelhança com o humano, competência percebida e satisfação. Selecionamos a variável dependente, confiança. E também selecionamos uma variável moderadora, expertise, justamente para ver a percepção do usuário acerca do conhecimento e do domínio do assunto que o chatbot possui. Assim chegamos no modelo teórico proposto. Na figura, podemos observar as 2 etapas dessa pesquisa. A primeira, que compreende a fase experimental entre os grupos de chatbot, e a segunda, a relação dos participantes com a variável dependente da nossa pesquisa, que é a confiança. Essa pesquisa foi conduzida dentro do ambiente da rede social Facebook, com pessoas acima de 18 anos. Foram colhidos por conveniência, uma amostragem não probabilística. Inicialmente tivemos 558 participantes e a partir da distância de Mahalanobis e do teste de Lilloo-McCart, chegamos em 511 participantes. Para o experimento, foram construídos 2 chatbots utilizando a ferramenta Chatful. Dessa forma, podemos utilizar o Facebook Messenger como canal de comunicação com os usuários. Nesta tela, podemos observar como ocorreu o processo de inteligência e de integração de informações entre as comunicações. Aqui temos os botões para cada um dos blocos e as informações relativas ao tema em estudo. Aqui podemos observar as diferenças entre os chatbots. O chatbot não humanizado do lado esquerdo e o chatbot humanizado do lado direito. Percebam que há características específicas em relação ao nome, foto de perfil, o uso de expressões e o tempo de resposta. Depois de 1 minuto de interação com o chatbot, o usuário era levado para um link no Question Pro, no qual tinham 38 questões de escala Likert, questões sobre atendimento e características do chatbot, além de questões demográficas e socioeconômicas. O tratamento dos dados ocorreu da seguinte maneira: primeiro uma análise fatorial exploratória, na sequência uma análise do experimento, depois uma análise das moderações e por fim uma análise de covariância e regressões. Aqui observamos que houve uma predominância do grupo feminino, 61,4%, de idade entre 21 a 30 anos. Ocorreu diferença de médias do chatbot humanizado e não humanizado, demonstrando que as pessoas se identificaram mais com o humanizado,
quando abordou-se a questão da semelhança com o humano. Da mesma forma, ocorreu diferença de média do chatbot humanizado e não humanizado, demonstrando que as pessoas se identificaram mais com o humanizado quando abordou-se a questão da competência percebida. E da mesma forma, ocorreu diferença de média do chatbot humanizado e não humanizado, demonstrando que as pessoas se identificaram mais com o humanizado quando abordou-se as questões da satisfação. Das 3 moderações influenciadas pela expertise, 2 foram aceitas, e apenas a semelhança com o humano não foi, provavelmente pela necessidade de que existisse maior inteligência no artefato desenvolvido. Entendemos assim que seja esta uma limitação do estudo. Todas as relações diretas das regressões foram aceitas, entendendo que as teorias que embasaram este estudo sustentaram a discussão. Por fim, concluímos que este estudo incentiva os indivíduos a entender melhor seus problemas de saúde mental e os incentiva a procurar ajuda. Interagir com o chatbot ajuda no processo de aprendizagem e estabelece confiança nesta nova modalidade de canal de comunicação. O governo tem a missão de facilitar o acesso à população aos profissionais de saúde mental. A adoção de chatbots informativos traz diversas vantagens dentro das empresas, auxiliando tanto na prevenção do suicídio, quanto no bem-estar e na qualidade de vida dos colaboradores, melhorando o clima organizacional, níveis de motivação e auxiliando na prevenção do sofrimento psíquico. Também ajuda nos indivíduos saudáveis para que não adoeçam. Por fim, apresentamos as referências e agradecemos a apresentação. Muito obrigado. Muito bem. Sejam bem-vindos à apresentação do trabalho Docência em Tempos de... Calma. Desculpe aí a nossa falha. Estamos de volta. Bom, muito bom, muito bom. A apresentação foi bem esclarecedora, achei bem legal. Eu tenho uma dúvida, não sei se alguém quer propor alguma coisa primeiro. A minha única dúvida é o seguinte: a proposta do chatbot, quando você submeteu, era de conscientizar sobre a existência do Setembro Amarelo. Não era para prever a prevenção de suicídio, né? A proposta era conscientizar do Setembro Amarelo, era isso? Sim, sempre foi. Sempre foi a questão da conscientização. Porque nos últimos slides você fala assim de prevenção a suicídio. A prevenção ocorria através da conscientização do Setembro Amarelo. Não é que o chatbot identificava alguma tendência ou alguma necessidade de tratamento da pessoa ou de verificação de tendências suicidas na pessoa. Não era isso. Era só conscientização para o Setembro Amarelo. Confirma? Confirmo. Posso responder? Sim, por favor. Então sim, muito boa a sua pergunta. Agradeço aí agradeço também a professora Luciana que está participando aqui da sessão. Muito bom ver colegas, amigos, professor Mauri, professor Alexandre Capelosa também, os demais. E, na verdade, a ideia foi justamente essa, foi desenvolver 2 chatbots com as mesmas informações e com o mesmo algoritmo, né? A diferença é só a questão da relação, a questão de colocar um nome, de colocar uma foto de perfil, uso de expressões, né? Tempo de resposta, para ver, porque existe uma forma como nós seres humanos escrevemos, existe uma forma também como os equipamentos, né, eletrônicos eles agem, né? É a mesma coisa da Alexa e outros equipamentos que a gente está buscando que se pareçam cada vez mais com a gente, né? Então entra a questão da linguagem natural. Então a gente tentou fazer um tipo de uma simulação com 2 chatbots, um bem robozinho mesmo, né, bem tradicional, e o outro que tentasse se assemelhar o máximo possível com as pessoas, né? E todas as informações eram as mesmas. Só que a gente viu que as pessoas, elas se identificaram mais, sim, com o chatbot humanizado, com aquele que aparentemente dá mais atenção, aquele que consegue, quando você está respondendo a pergunta, aparecem uns pontinhos, como se você estivesse digitando, né? Claro, é toda uma simulação, mas a pessoa, ela percebe que está mais próximo, é mais parecido com o real, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, é um processo de conscientização. Na verdade, o trabalho tenta trazer essa contribuição social para que
aplicativos como esses possam ajudar as pessoas a tentar entender melhor a situação do suicídio, né? E justamente setembro, que é a questão todo esse processo que existe no mês de setembro, né? Para que elas possam estar amparadas com informações, caso precisam recorrer para alguma ajuda específica, né? E aí entra essa questão governamental que a gente discute no final, é que esse tipo de tecnologia, esse tipo de estudo poderia contribuir também com questões de políticas públicas, né? Então poderia ser utilizado como um canal de informação. Quanto mais informação a população tiver, né, e puder usufruir, com certeza melhor vai ser. Então essa foi a proposta, né, do chatbot, né? Sensacional. Alguém tem alguma observação? Gostaria de colocar, na verdade, desejar boa tarde a todos e a todos os pesquisadores. Eu sou Alexandre Capelosa, sou líder da linha, né? Então vim aqui cumprimentar todos os professores, agradecer pela submissão na linha. Desculpa tá saindo um pouco da discussão do trabalho, professor Não, Luiz por favor. e os outros, mas eu estou infelizmente eu tenho um outro compromisso, às 5 horas eu não vou poder estar até o final da sessão, mas eu não podia deixar de passar aqui e parabenizar todos vocês pelas submissões, pelas aprovações também. Então, a parte de avaliação é um processo rígido também que nós temos, mas dizer que foi uma satisfação ler todos os trabalhos, porque acaba passando como líder, né, acaba passando todos na minha mão, e são todos trabalhos interessantíssimos, e agradecer, então, a submissão. Também agradecer ao debatedor e moderador também, professor Mauri, por ajudar a gente, né, em mais uma sessão aí de sucesso, e desejar a todos uma ótima sessão e esperar que lhes veja em breve também, se Deus quiser, de uma forma presencial. E desejar uma boa tarde a todos. Parabéns a todos. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Lucas? Perfeito. Para nós cumprirmos o prazo e o ritual, eu acho que eu posso fazer meus comentários nos minutos finais, porque aí nós podemos dar chance para todos os outros terem seus trabalhos apresentados, e nós cumprimos assim rigorosamente o horário. Tudo bem? Se vocês concordarem. Perfeito. Excelente, Lucas. Nós temos ainda um minutinho. Eu só queria fazer mais uma pergunta ao Luiz. Luiz, você coloca como uma limitação o Facebook. Eu não entendi muito bem que limitação seria essa, porque você gostaria de utilizar outras ferramentas ou abranger mais ferramentas na sua pesquisa? A pesquisa foi realizada na virada praticamente no final do ano passado para a virada do ano, né? E pegando as redes sociais que a gente tem hoje, principalmente as mais utilizadas na pandemia, a gente vê que outras redes estão aparecendo muito, né? O TikTok, o Instagram. Então, a gente viu que seria um canal interessante continuar utilizando o Facebook, muita gente utiliza, mas tem muita gente que já não está utilizando essa rede. Então, essa é a limitação que a gente coloca, né? Talvez fazer um estudo comparativo utilizando outras redes sociais, mas a vantagem que para a gente é que o Chatful ele é uma tecnologia que ela tem uma parte gratuita, uma parte que é paga, mas a parte gratuita é suficiente para poder desenvolver um chatbot assim com qualidade, interessante, né? No Facebook. Isso, realmente o nível de complexidade que a gente encontrou bastante no trabalho foi desenvolver justamente o chatbot, né? Os robozinhos, né? Programar os robozinhos. Isso aí a aluna Fernanda que eu orientei também, ela teve uma disposição grande para aprender nesse processo, também não foi tão simples, né? Isso aí. Muito bem. Luciana levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Não, eu só queria complementar o que o professor Luiz colocou, né? Que foi um aprendizado muito grande para o grupo e principalmente para a estudante Fernanda, né? Que ela desenhou tudo isso e a ideia é essa conscientização do Setembro Amarelo, mas também utilizar a ferramenta de tecnologia, né? Para você, que é uma ferramenta mais barata, né? Mas que ao mesmo tempo a pessoa numa situação dessa ela tem que se sentir acolhida, né? Ela tem que se sentir bem. Então, qual ferramenta poderia ajudar melhor nessa conscientização, né? Porque no futuro talvez é isso que vai acabar acontecendo para políticas públicas, para as outras questões. Então, eu acho que ele tem essa parte muito relevante aí do trabalho. E obrigada aí ao grupo que fez, né? Que eu estou junto com eles aí.
Parabéns para todo mundo e obrigado vocês por assistirem. Obrigado, professora. Lucas, você quer dar sequência? Sigo eu? Como você quer fazer, Lucas? Eu posso projetar. A segunda, eu não Uhum. tenho o vídeo, né? Que é da Uhum. Eliette e Mauri, professor Mauri e Perfeito. professora Eliette. Eu não tenho o vídeo. Eu posso projetar aqui agora. Opa, Por favor, então. Com claro. licença, boa tarde, Boa primeiramente. tarde. Eu não sei se eu tenho a opção de escolha que foi dada ao primeiro apresentador, de repente, porque se eu tiver a opção de escolha, eu prefiro apresentar agora. Eu não sei se é possível. Perfeito. É possível, mas, digamos assim, nós precisamos ter digamos, um controle um Do pouquinho a tempo. mais em relação ao tempo. Eu sei que quando a gente vai apresentar o trabalho, a gente conhece tanto, em tão profundidade aquele trabalho, a gente tem até um apego afetivo pelo trabalho, a gente tem tanta coisa para falar, mas para que todos tenham a oportunidade de apresentar, eu posso avisar para a senhora quando faltar Perfeito. 2 minutos e quando faltar 1 minuto. Tudo bem? São 8 minutos? Isso, são 8 minutos. Ok. Perfeito. No seu Zoom aparece a opção de compartilhar a tela? Sim, aparece. Perfeito. Pode ir, a sala é sua. Vocês conseguem visualizar toda a minha tela? Perfeitamente. Sim? Tá. Então, já posso começar, né? Posso começar? Pode, à vontade. Sim, só para eu cuidar o tempo. Então, primeiramente, boa tarde, né, a todos os que estão aqui. Assim como já foi mencionado meu nome, eu sou a professora Eliette e está juntamente comigo aqui o professor Mauri, alguns colegas. Então, como nós temos um tempo reduzido, eu vou já diretamente para a apresentação, né? Eu apresentarei este artigo, que é a análise da relação entre os critérios, entre o método multicritério de apoio à decisão e as estratégias de decisão humana. É um artigo fruto da minha tese, que foi orientada pelo professor Mauri, certo? Então, vou diretamente para o objetivo do trabalho, né? O objetivo desse trabalho, como o próprio título já traz ali, já trouxe esse aspecto da relação entre os métodos multicritérios de apoio à decisão e as estratégias de decisão humana. O objetivo foi exatamente esse, investigar essa relação para um contexto específico. Mais adiante, quando eu apresento a tarefa, porque eu usei um método de experimento, a gente explica melhor por que o contexto específico. Então, a justificativa desse estudo, por que verificar a relação entre as estratégias de decisão e esses métodos multicritérios? Porque a teoria nos traz que, diante de decisões complexas, onde mais de um critério e mais de duas alternativas estão sob consideração, nós nos deparamos diante de uma situação complexa. Para apoiar o decisor nessa situação, existem modelos, métodos multicritérios de apoio à decisão, que são subjacentes aos sistemas de apoio à decisão. E existem mais de 70 métodos multicritérios de apoio à decisão. E aí, então, a intenção, por que esse trabalho se justifica? Justamente para saber, considerando essa infinidade de métodos, né, ou a grande quantidade de métodos e esses sistemas que tem com esses métodos subjacentes, será que existe uma relação entre como a mente humana decide, como o indivíduo decide e esses métodos multicritérios? Por isso se justifica esse estudo considerando também características, né, do decisor, enfim, dos próprios métodos multicritérios de apoio à decisão. Para embasar este estudo, nós apresentamos um referencial teórico acerca dos métodos multicritérios, focando os métodos que foram utilizados no trabalho, que foram os métodos Prometê, com o sistema de apoio de decisão Visual Prometê, o método Macbeth, com o sistema de apoio eMacbeth, e o AHP, que o sistema de apoio foi o foi o Transparent Choice. Então, o foco no referencial teórico foi para esses 3 métodos e, obviamente, depois com os sistemas subjacentes a eles. A justificativa é porque esses métodos são os mais utilizados, obviamente que cada um tem as suas particularidades, então foi utilizado um método que é oriundo de uma corrente francesa, que é o Prometê, e 2 métodos da corrente americana, que foi o eMacbeth e o AHP.
As estratégias de decisão foi tomado como base Todd Bembas, 1991, que são 4 tipos de estratégias: compensatória, aditiva, diferença, eliminação por aspectos e conjuntiva. Esse tipo de estratégias de decisão, o indivíduo, ele toma, né, as decisões utilizando essas estratégias de diferentes formas. E aí o método que eu utilizei foi o experimento, né? Perdão, deixa eu visualizar vocês, que agora eu vi no chat que o slide não está passando, né? Perfeito, isso mesmo. Só um pouquinho, então. Vamos ver o que será que está acontecendo aqui. Você está com 2 telas, Eliette? Não, eu... Agora chegou no método. Será que estava com delay? Não, eu acho que talvez você tenha projetado uma tela e o slide de projeção estava em outra. E a gente estava vendo, na verdade, uma figura estática, digamos assim. Então talvez não tenha projetado diretamente, mas pode... Quem sabe eu interrompo e compartilho novamente? Pode ser. Agora... Eu interrompi, vou compartilhar novamente. Porque eu nem estava visualizando vocês. Achei estranho. Eu já nem quis colocar para... Pronto. Talvez seja melhor fazer o seguinte. Agora, passou? Não. Talvez seja melhor fazer o seguinte. Compartilhar a guia. Isso. Deixa eu voltar, então, aqui. Perfeito. Uma outra alternativa é você primeiro apertar o F5 ou para abrir o seu slide e depois você compartilha a tela. Tá, só um pouquinho que eu tenho que voltar. Stop. De novo. Deixa eu compartilhar a guia, então. São mais ações em relação... Se você preferir, eu também posso projetar do método para frente no vídeo. Também, mas que estranho, para mim não aparece para compartilhar guia. Quando eu abro, ele já dá diretamente o screen e dá compartilhar. Entendi. Se a senhora preferir, eu posso fazer isso. Eu posso colocar aqui no vídeo do método em diante e a gente... E aí escutamos o vídeo, é que essa era a parte mais importante. Que pena, então. Qual é a opção que tu tinha comentado ali? Quando primeiro, eu vou compartilhar? Isso, primeiro projetar, digamos assim, desculpa. Tá. Primeiro apertar o botãozinho do slide, tá. Isso, o F5 para ele abrir. Tô com ele. Isso, e depois compartilhar em cima dele. Tá, mas aí como é que eu trago Só deixa eu ver se eu consigo trazer o zoom para cá, então. Uhum. Para a gente otimizar o nosso tempo, professor, eu posso projetar o vídeo. Bem. Por favor. Isso. Aí eu coloco aqui, a partir do método, aí a gente já consegue assistir do método em diante. Opa. Vou compartilhar aqui. Compartilhar som. Já conseguem ver? Sim, eu estou visualizando. Sim. Perfeito. Excelente. Então, vou projetar aqui para vocês. Do meu trabalho, ele se caracteriza como um quase experimento, então um delineamento experimental de natureza explicativa, onde a minha variável independente é um dos 3 sistemas de apoio à decisão, o Visual Prometheus, o MMacBet ou o Transparent Choice, que é do HP. E como variável dependente, a decisão do sujeito experimental ao final de cada tarefa. Aqui o modelo da minha pesquisa retrata como foi, né, realizado o experimento. Tinha uma tarefa decisória, que era a escolha de um veículo usado, e o indivíduo poderia realizar a tarefa utilizando um dos sistemas de apoio à decisão, desses 3 que eu comentei, ou então realizar a tarefa livre do sistema de apoio à decisão, utilizando somente o modelo mental. E eu utilizei o protocolo Think Aloud, de Eric Simon, para as verbalizações concorrentes desses indivíduos para tentar identificar as estratégias que eles utilizavam durante o processo de escolha. Então, a gente observa aqui que nós temos uma decisão a partir do sistema de apoio à decisão com o uso do SAD e a decisão sem o uso do SAD. As hipóteses do meu estudo
foram 3. Então, dado que o SAD facilita o processo de decisão humana, as estratégias que o indivíduo utiliza, então elas têm que ser semelhantes ao método multicritério subjacente a esse sistema. A outra hipótese é que existe determinado SAD que facilita mais o processo de decisão com múltiplos critérios. E, por fim, que diferentes métodos multicritérios de apoio à decisão podem produzir distintas soluções para o mesmo problema. O ambiente da minha pesquisa foi de laboratório, criado artificialmente, mas no local de uma loja de veículos usados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tarefa era a escolha de um dos 3 modelos de automóveis que estavam disponíveis na loja, então era um Focus ou uma Zero, uma Ideia, e o indivíduo, ora ele usava um dos sistemas de apoio à decisão para resolver a tarefa, ora, ou posteriormente, ele fazia, né, a realização da tarefa sem o auxílio do sistema, somente com o modelo mental, onde eu utilizei o protocolo verbal Think Aloud. Os critérios, então, como vocês podem observar, foram definidos com base em estudos anteriores, e aqui esses critérios que a gente observou foram preço, custo de manutenção, consumo, câmbio, banco de couro, desempenho do motor, quilometragem, ano de fabricação, pintura e lataria. A tarefa, sem o auxílio do sistema, a pessoa recebia um catálogo com todas as informações acerca desses veículos para resolver a tarefa. Foram 61 sujeitos experimentais, 21 que utilizaram o Visual Prometheus, 20 com o M-Macbeth e 20 com o Transparent Choice. Foi utilizado medidas repetidas, o mesmo indivíduo passando primeiro com o auxílio do sistema e depois sem o auxílio do sistema, mas isso também foi aleatório, então tinha indivíduos que realizavam primeiro sem o auxílio e depois com o auxílio do sistema. E aqui uma representação gráfica do processo, né, de realização da tarefa quando as pessoas chegavam na loja de veículos para fazer a sua escolha. Os resultados, então, média de idade 37 anos, 37,8 anos, 47%, ou melhor, 77% homens, 23% mulheres. A média de carros usados que essas pessoas já tinham escolhido era 5,4. 47% casados, 29 solteiros, 14 não estável e 8 separados ou divorciados. Como o meu objetivo era analisar a relação entre as estratégias de decisão e os métodos multicritérios, primeiro, quando o indivíduo realizava a tarefa apoiado pelo sistema, o que deu para perceber que o sistema que mais se aproximou do processo de escolha do indivíduo foi o Visual Prometheus, maior percentual das estratégias. Quando o indivíduo começava a realizar primeiro com o protocolo Think Aloud, para a diferença aditiva foi o Visual Prometheus e para eliminação por aspecto foi o Transparent Choice. Mas o que é essa diferença aditiva e eliminação por aspecto? Das 4 estratégias de decisão, apenas 2 a gente observou a relação entre os métodos multicritérios, então, e essas estratégias. E essas 2 foi a eliminação por aspecto e a diferença aditiva. Com relação à eliminação por aspecto, o que deu para perceber? Que existe diferença significativa só para o Transparent Choice. Ou seja, Visual Prometheus e Macbeth, né, a gente não encontrou diferença significativa, o processo, então, se assemelhava. Já na diferença aditiva, a gente encontrou, ou melhor, a gente não viu diferença para o Visual Prometheus. Para os demais, o Macbeth e o Transparent Choice, a gente viu diferença significativa. Aqui, com relação aos resultados, né, se tinha diferença da escolha, independente do método, do sistema de apoio à decisão, o que deu para perceber? Somente quando a pessoa, o indivíduo, estava amparado pelo Transparent Choice, não teve diferença significativa, né, entre o resultado quando ele escolhia com o Think Aloud ou com o sistema de apoio à decisão. Com relação às hipóteses, então, o que deu para perceber? A gente, para a hipótese 1, que o sistema ele facilita o processo de decisão humana, a gente percebeu que a estratégia de eliminação por aspecto não foi rejeitada para o Prometheus e para o M-Macbeth. Com relação à hipótese 2, que existe determinado sistema de apoio que mais facilita, ela não foi rejeitada para o Visual Prometheus, para os demais foi rejeitada. E a última hipótese, que diferentes métodos produzem diferentes
distintas soluções para o mesmo problema, ela não foi rejeitada por Prometê e Visual Prometê e Prome Macbeth. O que ficou de resultado, então, para nós? Que foi comprovada a relação de duas estratégias com os métodos múltiplo-critérios de boa decisão, diferença aditiva e eliminação por aspecto, e que os testes exibiram diferença para eliminação por aspecto para o Transparent Choice. O Visual Prometê foi o site que mais facilitou o processo de decisão humana. As limitações do meu trabalho, né? Questão de viés provocada pelo efeito de teste, por ser medidas repetidas, a questão de a gente simular uma situação de vida real e que os sujeitos não tinham incentivos para tomar decisões de alta qualidade. Como sugestões de pesquisa futura, a utilização de outro site, procurar fazer num contexto real e talvez com outro tipo de tarefa decisória. Então, essa foi a minha apresentação. Eu agradeço a participação, melhor, a atenção de vocês. Muito obrigada. Lucas, se me permite, eu tinha só comentado para eu falar, porque o dia que eu gravei o vídeo estava muito ruim na voz, e o vídeo não ficou legal. Eu achei assim, ótimo, para mim foi bem claro. Mas a minha voz estava péssima, eu estava com um problema de sinusite, mas que bom que deu para escutar. Perfeito, ficou ótimo. Aí eu gostaria de sugerir, professor Mauri, se nós poderíamos talvez apresentar o terceiro vídeo e depois porque nós damos a chance de todo mundo ter o trabalho apresentado. O que o senhor acha? Opa. Não, tranquilo, Lucas. Tranquilo, pode ser sim. Pode ser, que pelo menos a apresentação e o certificado a gente garante. Não, tranquilo. Depois a gente vê o tempo que sobra e a gente abre para a discussão. Bem tranquilo. Pode ser sim. Tá? Perfeito, professor. Muito obrigado. Então, eu vou projetar aqui. Agora é o trabalho do Gabriel, perfeito? Desculpa, eu não compartilhei o áudio. Vou precisar compartilhar aqui novamente. Olá, meu nome é Gabriel Gonçalves Sampaio, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Administração da Escola de Administração da URGS. Vou apresentar o trabalho Disseminação de Fake News nas mídias sociais, revisão sistemática da literatura e proposta de agenda na área de administração de sistemas de informação. Esse tema, atualmente nós temos 4,5 bilhões de pessoas utilizando a internet, onde 3,8 bilhões são usuários de mídias sociais diariamente, semanalmente. E as mídias sociais elas se tornaram os usuários produtores e disseminadores de informação de forma exponencial, onde anteriormente os usuários e os leitores das mídias tradicionais eram leitores passivos, se tornaram agora criadores ativos das informações. Em pesquisa nos Estados Unidos, 59% dos respondentes consideraram estressante a interação com usuários de posição política oposta, onde 84% também acreditam que as pessoas falam nas mídias sociais não seria dita pessoalmente. E neste contexto, então, se teve a inserção das fake news, que são as informações falsas que buscam manipular os indivíduos. Desta forma, o objetivo de pesquisa deste trabalho é analisar as pesquisas relacionadas à disseminação e fake news nas mídias sociais, nas áreas de administração e sistemas de informação. Com isso, busquei analisar as definições do conceito de fake news, os métodos utilizados nas pesquisas, as teorias e conceitos relacionados e as proposições levantadas pelos pesquisadores. O principal referencial teórico utilizado foram as mídias sociais e as fake news, onde as mídias sociais nós temos uma separação por similaridade de ideias dos usuários, que acaba criando filter bubbles, filtros de bolhas, pelos algoritmos das mídias sociais e acabam criando câmaras de eco, onde acaba se disseminando o mesmo tipo de informação, vieses e ideologias. E na área de fake news,
há um grande debate sobre a definição deste conceito, que ele acaba englobando conceitos diferentes, então fake news pode ser visto também como um guarda-chuva. E as fake news, então, possuem impactos nos usuários, onde pesquisas apontam que os indivíduos eles não conseguem identificar uma notícia falsa pelo título da postagem. E as principais causas apontadas são a credibilidade da fonte, do compartilhador, disseminador, o alinhamento com crenças pré-existentes, o uso hedônico das mídias sociais, entre outros. O método então empregado foi uma revisão sistemática de literatura com base no Web of Science, realizada em abril de 2021, com o termo Social Media para o tópico e Fake News, Misinformation e Disinformation no resumo. Os tipos selecionados foram artigos e materiais editoriais e o idioma em inglês. O primeiro recorte foi realizado, foram os Basket A's das principais revistas da área e os indicados pela associação. E o segundo recorte foi pela leitura dos títulos e resumos, resumindo então em 20 artigos. As principais áreas então de estudos foram Business Economics, com 12 artigos, Psychology, com 7 artigos, Computer Science, com 5, assim como Information Science e Library Science. O principal periódico foi Computers and Human Behavior, com 7 artigos. As definições então de fake news elas transitam principalmente entre disinformation e misinformation, tendo também espaço para political disinformation, online disinformation, pseudo-news e misinformation harms. Os principais métodos empregados então foram estudos quantitativos com 9 trabalhos, estudos experimentais com 7 trabalhos, 3 estudos conceituais e 1 computacional. Os principais tópicos e conceitos identificados foram modelo de personalidade, como exploration, religiosidade, autorregulação deficiente, entretenimento, autopromoção, conformidade, conceito de si mesmo, comparação social, sistema 1 e 2, viés de confirmação, dissonância cognitiva, carga cognitiva, teoria da reputação, efeito da verdade implícita, modelo de crença na saúde, teoria da motivação da proteção, e câmaras de eco, normas sociais e dependência da mídia. Com isso, foi então proposta a seguinte agenda: identificar as diversas formas de conceitualização e propor definições, analisar as formas de detecção e sinalização de fake news nas mídias sociais e como enfrentar a disseminação de conteúdo falso, compreender a influência do perfil dos indivíduos, como seus traços de personalidade e suas características, na adoção e disseminação de fake news. Identificar os elementos sociais que podem afetar a percepção das fake news. Analisar os efeitos das fake news nos processos cognitivos dos indivíduos. Estudar os efeitos das fake news nas organizações, empresas, governo, sociedade e como enfrentar esses efeitos. Analisar a influência do contexto do uso das mídias sociais na percepção das fake news, como atentados ou pandemias. E as principais contribuições desse estudo, então, foi identificar as semelhanças e diferenças entre os diferentes usos do conceito de fake news, assim como o surgimento de novos conceitos mais específicos relacionados ao contexto. Também foi identificado o grande emprego de métodos quantitativos e experimentais, contrariando o processo científico usual, onde se propõem construções conceituais, depois emprego de métodos qualitativos para a exploração desses conceitos e, por fim, métodos quantitativos para a generalização. As características psicossociais dos indivíduos tiveram grande destaque em conceitos e sugestões de pesquisas. A teorização recorrente do modelo dual de processamento de informações também teve uma grande recorrência. E, por fim, o papel do contexto do uso das mídias sociais possui grande relevância, onde ela vai estar relacionado ao tipo de fake news também disseminada. Entre as limitações desse estudo, foram a base de dados selecionada, Web of Science, podendo ser utilizado outras bases, o termo de busca empregado, onde tivemos uma recorrência de palavras-chave de outros termos, como rumor, e o recorte dos periódicos, que acabou se fechando nos principais periódicos da área de sistema de informação, que não englobou periódicos de outras áreas de conhecimento que também possuem grande relevância acadêmica.
Por fim, muito obrigado. Perfeito. Excelente. Então, temos aqui trabalhos de altíssimo nível. Parabéns a todos pelas apresentações. E agora nós temos aproximadamente 45 minutos para realizar as discussões. Então, gostaria de propor para o professor Mauri, que é o nosso debatedor, mas também para vocês, de nós ficarmos com aproximadamente 15 minutos para cada um dos trabalhos. Poderíamos fazer entre 5h15 agora e 5h30, o do professor Luiz, da professora Luciana. Aí poderíamos ficar entre 5h15 e 5h45 com o do professor Mauri, com o da professora Eliette, e poderíamos deixar uns 15 minutos finais para o do Gabriel. Os senhores estariam de acordo, professor? Professor Mauri? Sim, pode ser sim. Uhum. O senhor gostaria de começar com os comentários em relação ao trabalho do professor Luiz ou professora Luciana, ou poderia fazer alguns comentários? Eu queria comentar sobre o trabalho do Luiz e da professora, do Luiz, da Fernanda, da Vanessa e da Luciana, né? Mas que estão presentes aqui, então, é o Luiz e a professora Luciana, então, né? Assim, ó, eu não vi no trabalho, Luiz, assim, e Luciano, eu não vi no trabalho a variável interveniente, né? Que é expert e não expert. Eu gosto, né, da questão da expertise, né, e do novato, né, do expert e do novato. Eu gosto porque eu acho que realmente modifica, né, a percepção sobre o uso de um sistema, de uma plataforma, ou, né, no caso, a minha tese, se vocês pegarem, faz muitos anos a minha tese, eu usei essa variável interveniente, também usei como uma variável interveniente moderadora. Mas eu não vi no trabalho, não sei se foi, pelo menos lendo aqui eu não consegui ver, eu não sei se foi intencional não apresentar agora, eu sei que tem limitação de páginas também, né? Então, às vezes, a gente opta por fazer um caminho, um recorte né, do trabalho, né? E, bom, era isso. Teria outras coisas, mas eu vou deixar essa pergunta por enquanto. Mas, assim, parabéns pelo trabalho, eu gosto muito do experimento. O experimento é sempre um desafio, né, Luiz e Luciano? Então, assim, de você montar, de você fazer a tarefa, de você... O assunto é bom também. Eu entendi a pergunta do professor Ricardo, porque da questão do suicídio, que você, na introdução, você traz 2, 3 parágrafos sobre suicídio, né? E eu acho que isso dá uma pequena confusão ali, né? Mas é sobre o Setembro Amarelo. Então, tá. Mas eu entendi a pergunta do professor Ricardo. Mas, ok, a pergunta, então, é essa. Parabéns pelo trabalho e a questão, então, dessa variável interveniente, então. Posso responder? Vamos lá. Muito obrigado, professor Mauri, pelas colocações. De fato, a variável moderadora, ela está no texto, ela aparece brevemente, acho que talvez timidamente no texto, né? E ela aparece com maior destaque no final, quando tem a tabela das variáveis, né? É uma variável que ela foi tratada pelo pesquisador Nordheim em 2019, né? E ela mede justamente essa questão do conhecimento, né? A percepção do usuário acerca do conhecimento e do domínio do assunto em relação ao chatbots. O trabalho dele foi feito sobre chatbots também. Então, ele analisa justamente essa questão quando você tem um grupo controle, tem um chatbot mais mecânico, mais robô, né? E um chatbot humanizado, que aí a gente acabou selecionando o perfil feminino, porque a gente entendeu que a maioria dos chatbots tem uma forma de comunicação melhor com o público quando é feminino, quando é uma moça, né? Então, essa foi a escolha. Mas talvez esteja um pouco tímido, né, professor? Essa variável, talvez tenha que colocar ela de uma forma mais apresentada como foram feitos os outros construtos do trabalho, né? Entendi.
Na verdade é isso. Você apresenta porque ela está no desenho, né? Ela está no desenho ali no desenho. Então ela aparece. Daí eu não vi mais ela depois. Mas ok, também são escolhas. Tem uma limitação de páginas. A gente sabe que a gente não consegue fazer todos os testes também. E a outra coisa é o seguinte, né? Só para a gente deixar claro, né, Luiz? Assim, foi entre sujeitos, né? Você separou o pessoal, né, do chatbot humanizado e o outro chatbot não humanizado, né? Você não fez as pessoas passar pelos dois, né? Não, Nem poderia, né? Até pela própria questão metodológica, né? Mas aí assim, né, Luiz? Assim, eu sempre entendo que aí é uma opção, né? Porque quando você opta por passar, por você separar em dois grupos, nós temos que partir de um pressuposto que esses dois grupos são suficientemente homogêneos para que você os compare, né? Porque você não tem nada para dizer que o Mauri passou por um humanizado e o Luiz passou por um não humanizado, e você avalia a resposta do Mauri versus a resposta do Luiz. Então, você parte de um pressuposto que o Mauri e o Luiz são suficientemente homogêneos para serem comparados. Então, não é assim uma coisa, eu não acho uma coisa tão impossível você passar o sujeito, passar claro, mas é uma opção. Aí é uma opção e vocês optaram, né, bem claramente, vocês optaram por fazer grupos separados e daí você disse, bom, esses grupos são comparáveis entre si. Tá, ok, é uma opção, não é impossível fazer o mesmo sujeito passar pelas duas etapas. Aí é uma questão da tarefa que vocês optaram pela questão de que acharam que ocorreria um aprendizado muito grande e ele mudaria, ele usaria a primeira tarefa para executar a segunda. E aí ele estaria influenciado. Tá, ok, é só isso. Outra coisa, quase sempre acontece isso, né? O cara traz um slide que é bem interessante, que poderia estar no trabalho. Aquele das perguntas lá, aquele assim, o que o cara podia perguntar e tal, você só trouxe no slide. Eu acho que eu perdi isso no artigo, né? Mas aquele que era bem interessante. Mas esse aqui é congresso. Agora você tem a chance também de melhorar isso e colocar aquele slide lá, é bem legal, né? Porque quando você passou por ele lá, assim, na apresentação, eu disse, pô, mas esse aí, pô, que legal, mas ele passou rápido, né? Mas aquele ali tem as questões que você poderia navegar, né? Que você poderia perguntar. Ok, para mim era isso. Perfeito, muito obrigado, professor Mauri. O professor Luiz gostaria de fazer algum comentário ou eu poderia trazer algumas questões também? Eu vou falar do experimento, porque eu entendo a questão do professor, mas o experimento era exatamente o mesmo. Então seria até estranho, é como se a pessoa fosse responder o mesmo questionário 2 vezes. Então perde a graça também, né? Coloca uma pessoa para preencher o questionário, aí depois, 30 minutos depois, ou no dia seguinte, preenche de novo o mesmo questionário, a pessoa vai falar, pô, mas eu preenchi isso. E não, a ideia era justamente grupos diferentes e grupos homogêneos, como bem colocado por você. Essa foi justamente a ideia, né? Então, dentro do Facebook, era mais a juventude, mais o pessoal universitário, esse era o perfil que foi colocado, né? E foi interessante. E as médias ficaram diferentes, o que comprovou aí os experimentos, né? Ruim seria se fosse igual, né? Aí não teria diferença de média e aí descarta o estudo, né? Joga fora. É isso. Mas obrigado pela contribuição. A gente vai assinalar essas partes que ficaram faltando para um futuro artigo, algo parecido. Eu já posso aproveitar aqui o bonde do experimento, que as minhas considerações, acho que as principais são em relação a essa. Eu acho que talvez uma sugestão seja trazer o objetivo para o título de alguma forma, mais essa pegada de comparação entre grupos, porque eu não consegui identificar muito bem a condição laboratorial do experimento. Por exemplo, no texto, na parte metodológica, ele dizendo que os grupos eles foram separados entre os 300 primeiros respondentes, eles estão num grupo, e os demais eles foram classificados no outro.
Então, como a pesquisa ela é não probabilística e por conveniência, e ela foi feita dentro das redes sociais, então, muito provavelmente, aquelas pessoas que responderam primeiro ao questionário, elas já são aquelas pessoas que são mais próximas do pesquisador, elas são aquelas pessoas que, muito provavelmente, em relação à similaridade com o humano, talvez tenha uma variável aí por trás, que seja as pessoas que responderam primeiro, que entraram no primeiro grupo, também são aquelas que são mais ativas na rede social. Então, elas, naturalmente, elas teriam um nível um pouco mais alto ou mais baixo em cada uma dessas variáveis, e elas findaram entrando no primeiro grupo. Então, eu acho que pela seleção do grupo não ter sido feita de maneira aleatória, assim como foi feito no experimento da Eliette, eu acho que isso fica um pouco difícil de caracterizar o experimento. Se fosse, por exemplo, vamos selecionar, as pessoas vão ser amostragem não probabilística, por conveniência, da mesma forma, mas a gente vai aleatorizar quem é controle e quem é tratamento. Então, eu acho que ficava mais fácil caracterizar o ambiente laboratorial para poder assumir que é um experimento. Ter feito, colocar os primeiros respondentes dentro de um grupo e depois os outros respondentes, eu acho que tem um viés de seleção que descaracteriza o ambiente laboratorial de um experimento. Mas eu acho que daria para permanecer como se fosse mesmo como está no objetivo, que é justamente uma comparação entre grupos, já que, digamos, o principal ponto do experimento seria justamente distribuir de maneira aleatória quem é controle e quem é tratamento para poder evitar algum tipo de viés de seleção. Eu acho que não perde, assim tem digamos, uma perda em relação à causalidade, mas não teria uma perca em relação à contribuição do artigo, que manteria, digamos, com a possibilidade de comparar os dois grupos, a possibilidade de comparação, ela se manteria. Então, eu acho que a minha principal causa em relação ao experimento seria justamente esse. Não tem como garantir que o efeito do tratamento sobre os tratados é oriundo da variável interveniente e não por algum viés de seleção, digamos assim. Então, esse é meu comentário geral em relação à condição laboratorial do experimento, mas eu acho que, assim, a ideia do trabalho e a relevância do trabalho dá para se manter ainda mantendo uma comparação entre grupos como está no objetivo e, digamos, vida que serve. Seria só um ajuste, ao invés do título ter uma condição experimental, seria uma comparação entre grupos. O senhor gostaria de falar, professor Luiz? Sim, muito bem apontado, Lucas. Na página 8, né, tem um problema de redação. Foi aleatório, sim. O software do Chatful, ele faz aleatoriamente a escolha. Então, perfeito. tem uma frase lá que eu já marquei em amarelinho, está errada. Porque dá a impressão que passou primeiro um grupo inteiro, depois foi um grupo inteiro, e não, foi aleatório. E a sua percepção está sensacional, é isso mesmo. Perfeito. Obrigado excelente, pelo comentário, excelente. me ajudou a revisar o artigo aqui. Tá joia. Perfeito, excelente. Aí, um segundo ponto que eu ia comentar era em relação ao tratamento, em relação ao modelo teórico de uma maneira geral. Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que talvez tanto a moderação quanto o efeito do tratamento sobre os tratados, na verdade, eles não seriam antecedentes das variáveis de similaridade, de competência e satisfação. Eu pensei que talvez o modelo ele pudesse ter digamos, um fit melhor se na verdade eles fossem moderadores dessa relação. Na verdade, o tratamento que foi feito, ele influencia como a similaridade altera a confiança. Então, eu fiquei com essa impressão, porque é o seguinte, assim, eu fiquei pensando, será que de alguma forma
o tratamento dado no experimento, ele também não influenciou de alguma forma a confiança, então, se ele realmente influenciou a confiança, então talvez ele pudesse mudar de posição na rede nomológica e vir para atuar como moderador, como se fosse mais ou menos o seguinte, a ideia da moderação. Aquelas pessoas que têm um maior nível de similaridade, de perceber que o chatbot atua como humano, e estavam no grupo de tratamento, elas vão ter mais confiança ainda, por exemplo. Então, assim, eu queria só jogar essa ideia, porque ficou a impressão, talvez, ficou na minha mente, assim, será que de alguma forma o tratamento também não afeta a confiança de alguma forma? E se afetasse, ela poderia assumir uma posição, o tratamento poderia ser, digamos, não direto nas variáveis de similaridade, competência e satisfação, mas sim ele poderia alterar o como a similaridade influencia a confiança. Talvez, então, assim, esse foi um ponto que eu queria trazer mais para instigar o debate, para vocês pensarem se na verdade o tratamento ele também não afetava a variável independente, a ideia do tratamento. Eu queria ouvir vocês se faz sentido de alguma forma, ou se não tinham pensado nisso, mas acho que talvez seja uma ideia interessante de fazer esse teste. Contribuições são muito bem-vindas, Lucas. Muito obrigado aí pela sua atenção aí. A gente seguiu a linha teórica, né? Então a gente fez um estudo, a gente fez uma revisão, a revisão foi para o estudo bibliométrico, depois fez meta-análise para fazer justamente o funil e tentar ver quais construtos estavam explicando melhor a estrutura. Então, isso foi um processo, né? Que tem muita coisa que não está aqui porque o trabalho é maior, né? E a gente tem que fatiar e cortar as partes principais. E não é fácil, né, fazer esse corte, né, para mostrar. Então a gente seguiu o que a literatura coloca, mas eu acho que a sua ideia, a tua proposta é boa, seria outro trabalho, né? Seria para fazer um outro trabalho dentro desse trabalho, né? Então, bom, é algo para se testar, mas tem que ter literatura que sustente essas hipóteses, essas explicações, colocando essas variáveis como moderadoras e aí medindo intensidade, alta e baixa intensidade, né? Para ver se é possível, né? Mas eu gostei da proposta, vou pensar. E com o grupo também, com certeza. Muito obrigado pela sua atenção cuidadosa com o artigo. Acho que só para complementar um pouquinho, professor Luiz, o que você está falando, né? É questão de escolha também, é questão de literatura, né? Cada vez que você usar uma técnica, um modelo, claro que vai ter talvez alguma relação diferente, né? Acho que aí é para pensar para outros estudos também, mas obrigada, viu, Lucas, pelas contribuições. E o professor Mauri, eu acho que também essa questão do que a gente falou sobre, que o senhor falou sobre falar do suicídio, mas depois do Setembro Amarelo, a gente dá uma ajustada também isso no texto, que acho que isso é importante para ficar claro onde é que a gente estava querendo encaminhar. Sim, é pequeno, mas acho que essas contribuições, acho que é muito importante a apresentação de trabalho assim em congresso, porque vem essas questões diferentes para a gente, né? Que a gente às vezes não tinha pensado, não tinha notado direito. Muito obrigada, viu? Perfeito. Eu fiz 2 dos 15 comentários que eu tinha. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer que, após a nossa sessão, nós vamos ter a sessão de premiação. Espero que muitos dos nossos trabalhos sejam premiados, mas também nós temos a sala de networking, que nós podemos trocar mais ideias. Eu só vou pedir uma licença agora para a professora Luciana e professor Luiz, como já deu tempo de nós passarmos para o próximo trabalho. Poderíamos passar? Opa. Perfeito. Então fica até a sugestão de nós depois irmos para a sala de network para trocarmos mais ideias e os demais participantes da sessão também contribuírem com o trabalho da Luciana e do Luiz. Tudo bem? Lucas, muito obrigado, professor Mauri, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de apresentar o trabalho e discutir com os colegas também. E, Lucas, eu quero suas indicações, depois a gente conversa, troca mensagem, com certeza. Perfeito. Eu sou old school, então tá aqui tudo, tá tudo em papel. É a carinha de 15, mas a cabeça de 70. Perfeito. Então,
podemos ir para o trabalho da Eliette. Professor Mauri, o senhor gostaria de começar com... Eu sei que o senhor comentou que foi o orientador dela, mas como o senhor é o professor sênior dessa sessão, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de iniciar o debate. Pois é, Lucas, muito obrigado pelo sênior, né, e tal, assim, agora fiquei feliz, né, acho que esses cabelos brancos aqui, né, chegando e tal. Mas assim, esse trabalho é daqui do grupo, a Rafaela também é do grupo aqui, então é e tal. Daqui nós temos um grupo aqui de tecnologia de informação e decisão, e esse é um trabalho da Eliette, considero assim que é um bom trabalho ainda, né, da tese dela, e assim, experimento também, Luiz Hernando, por isso que eu parabenizei você e a professora Luciana, que estão presentes, os demais, né, porque a gente sabe o trabalho que dá fazer experimento e montar tarefas e você usar os softwares. Muitas vezes a gente, como usa com tecnologia, a gente usa os softwares, então é sempre desafiador. E eu concordo também, né, professora Luciana, assim, quando eu perguntei se era entre sujeitos, e também, às vezes, em experimento, como a gente não tem protocolos assim muito ainda estabelecidos na áreas sociais humanas, ou aplicadas, no nosso caso, sociais aplicadas, a gente carece de protocolos já mais definidos, como uma área de rurais, uma área das engenharias, que já lá, olha, como é que você testa uma semente, como é que você testa um fertilizante? É um canteiro, né, de tanto por tanto, com luminosidade tal, com calor, né, então, assim, você testa assim, você já tem esses protocolos. A gente meio que parte, né, faz todo o percurso, né, monta a tarefa, faz as questões. Então, é sempre desafiador o experimento, né, para a gente fazer em ciências sociais. Esse caso aqui, né, como é que eu sou suspeito também, não teria muito assim o que também dizer. Eu poderia colocar algumas limitações que a gente teve, né, que são assim, as limitações ficam muito nas escolhas e na questão do controle que a gente consegue ter num experimento em ciências sociais aplicadas. Esse, para mim, sempre é a grande questão da limitação, né? Acho que o Luiz Hernando deve ter passado, o grupo deve ter passado por isso também, porque você deixa as pessoas, e diferentes pessoas acabam respondendo, e a gente sabe que as pessoas são diferentes, naturalmente, né? Nós todos que estamos nessa sala, somos extremamente diferentes. Então, isso já não é um pé de alface que você pode controlar, não é um pé de feijão, não é um milho, entendeu? Mas, ok, a gente tenta se aproximar o máximo, assim, da questão de um experimento, né? Hoje, na época, a Eliette não tinha ainda, né? Hoje a gente tem os óculos, né, de rastreamento ocular aqui no nosso grupo, que a gente já consegue fazer. Então, a gente importou, né, do Pupil Labs da Alemanha 2 óculos, com um recurso aqui da nossa fundação de pesquisa. Então, hoje a gente consegue fazer, né, a dissertação da Rafaela já foi com isso, né, de uso de rastreamento ocular. Então, você consegue ver onde é que a gente consegue mapear onde a pessoa está olhando. Então, isso está nos ajudando bastante. A Eliette ainda usou uma outra metodologia que a gente usava antes, que era o Think Aloud, né, que era o pensar em voz alta também, que foi do Erickson e do Simon. Mas é isso, então, assim que eu posso dizer sobre esse trabalho, né? Então... Perfeito. Excelente, muito obrigado, professor Mauri. Eu gostaria de perguntar aos outros membros que estão aqui na sala se vocês gostariam de fazer algum comentário, ter alguma dúvida, alguma questão com a Eliette. Opa, professor Luiz, por gentileza. Eu gostaria de parabenizar o grupo. Eu achei extraordinário o trabalho de vocês. Eu sou professor de pesquisa operacional. Então, quando eu vi esse conteúdo, eu falei, caramba, graças a Deus está chegando isso agora na administração de uma forma mais forte. Você falou muito bem, Eliette, 70 métodos, né? Métodos que a gente quase não usa, né? E são super necessários, vem da força da matemática, diferente dos que a gente está acostumado da estatística, que dá tendência, dá possibilidades, etc. Mas não é preciso, a matemática é precisa.
Então, eu gostei pra caramba que vocês utilizaram vários métodos aí, e eu queria perguntar para vocês justamente a questão da escolha dos métodos, né? Tem todo o SAAT lá com a criação da HP, né? E aí, como é que foi essa escolha desses métodos, essa combinação? Não deve ter sido nada fácil. Eu acho que só isso, acho que já foram muitas reuniões aí. Eliette, professor Mauri, né? Rafaela, etc. Então, me conta um pouco, eu gostaria de saber um pouco disso, porque foi um grande desafio, eu imagino. E parabéns pelo trabalho, excelente, né? Na torcida, viu, por vocês também. Eu não sei se eu posso responder aí, professor, posso? Então, primeiro aí, professor Luiz Hernan, muito obrigada, assim, também o trabalho de vocês, todos os trabalhos dessa sessão, assim, porque enquanto vocês apresentavam, eu ficava imaginando, e abria, né, porque a gente tem acesso ali ao trabalho, também abria para dar mais uma lida, parabéns aí, mas essa pergunta da escolha, assim, foi bem desafiadora. Na verdade, na dissertação, eu fui desafiada a usar o HP, porque o grupo do professor Mauri já vinha estudando o HP envolvendo outras variáveis, pressão do tempo, qualidade de decisão com o HP. E aí, na minha dissertação, eu trabalhei com o HP, com um sistema que foi desenvolvido anteriormente pelo professor Mauri, pela uma outra orientanda dele, né, o SAD, né, mas com o método HP. E aí eu aproveitei o mesmo sistema e usei o método para verificar processo. Na verdade, na dissertação eu queria verificar se o processo de decisão do indivíduo, ele se ajustava ao AHP, ao processo analítico hierárquico, certo? Então a gente viu lá que tinham vários critérios e várias hipóteses, somente uma hipótese não foi rejeitada. Pois bem, e aí quando a gente veio para o doutorado, veio o desafio. Poxa, o HP é um dos mais utilizados, o professor Saati tem recebido críticas, obviamente, sobre o processo analítico hierárquico, mas e aí? Vamos pensar em agregar outros métodos. E como o professor Luiz Hernan falou ali da questão da PO, né, é uma parte mais hard aí, que esses métodos da corrente americana vêm, né, da teoria multiatributo, enfim, vários. E a gente pensou, vamos manter o HP, porque a gente já tem um pouco de conhecimento, e o professor disse assim, que tal o Macbeth, do professor Bani Costa? E aí, opa, vamos estudar o Macbeth. Tem Santa Catarina, um grupo de pesquisa que já estudava também, o professor na época me presenteou com um livro ali do Ensslin, do professor Ensslin, que trabalhava também já com esses métodos, aí a gente foi ler o Roy, enfim. E ele disse, não, Eliette, mas e agora nós precisamos um da francesa. Vamos ver os da francesa aí, fizemos uma busca de todos os elétrons que tem, a gente viu do Electri 1, 2, 3 e várias opções, e aí chegamos no Prometê. Claro que na tese a gente justifica, né, o porquê dessas escolhas, mas não foi fácil, foi difícil, foi uma etapa assim de entender, né, o método e depois entender o software. Com o professor Bani Costa a gente fez na época não tinha o Meet, né? Eu acho que foi via Skype que a gente fez. Foi, né, professor? Tem toda uma história, e uma história por trás aí, e aí a gente fez, acho que se não me engano, Skype com o professor Bani Costa, e a gente foi indo e foi chegando, depois se a gente contar toda a história do experimento, assim, a gente ficaria aqui um tempão falando de todos os desafios, porque eu confesso que eu queria algumas coisas mais quase que surreais, e o professor Mauri, como mais experiente em decisão, experimentos calma e Eliette, porque eu fiz o experimento numa loja real de comércio de veículos usados, só que a minha intenção era fazer o experimento quando as pessoas chegassem no local que escolhessem os veículos. Eu cheguei até a fazer pré-teste com isso, mas a gente viu que não era execuível. Então aí foi um longo caminho, a escolha desses métodos não foi assim tão fácil, foram desafiantes, e a gente justifica pelo HP ser um dos mais utilizados, a gente justifica, então, porque nós queríamos um da escola francesa, e aí o Prometê, ele é uma versão, não sei se eu posso usar a expressão, mas avançada, digamos assim, dos métodos elétricos. E o Macbeth, porque a gente já tinha aí, a gente teria uma proximidade também em conseguir contato com o professor Bani Costa. Então, essas foram as escolhas. A gente, na época, comprou as licenças do Transparent Choice,
e do Macbeth. O Visual Permit era free para questão para pesquisa acadêmica, né? Mas os outros a gente adquiriu a licença para época para executar a pesquisa, mas foi bem desafiante. Não, foi fácil. Não sei se eu respondi. Legal, professor. Perfeito, excelente. Eu gostaria, já que aqui nós temos uma veia experimental muito forte, e o professor Mauri falou de protocolos, tem um artigo de um dos membros da minha banca de qualificação do doutorado que gostaria de compartilhar com vocês. É esse artigo que eu mandei aqui no chat, mas assim, ele é um artigo muito específico, ele não é um artigo que dá para utilizar como um protocolo para todos os tipos de experimento. Eu acho que talvez ele caiba mais para o design do professor Luiz. Então, eu até sugeri para ele, então talvez seja bastante útil, porque ele, digamos assim, ele dá uma sugestão de um passo 2, além da nova, e ele dá algumas dicas, e eu tenho assim, eu quase durmo com esse artigo no meu travesseiro. Perfeito, mas... Ops. Desculpa, o senhor gostaria de falar, professor Mauri? Obrigado, Lucas. A gente sempre está atrás de protocolos e tratamentos, formas de tratamentos estatísticos dos resultados, que é uma outra coisa que é muito assim, para quem lida com experimento nas sociais aplicadas, é uma outra coisa assim, que também não tem um padrão. Eu sempre, quando alguém vem falar para mim sobre experimento, eu digo, olha, te prepara para uma viagem assim, meio que solitária, e você vai ser você mesmo e tal, porque assim, ó, desde os protocolos até a análise dos resultados, ela é muito assim, olha, depende do que você está fazendo, depende dos dados que você tem, se você vai aplicar nova, se você vai aplicar teste Shapiro-Wilk. Então, assim, e o Luiz Fernando foi feliz, eu não esqueci de comentar, foi feliz nas análises estatísticas que fizeram. Então, Lucas, obrigado, a gente está sempre atrás de protocolo e formas de análise de resultados em experimento. Tá? Ó, vou jogar uma verde aqui, ó, já vamos sair com o semeado com vários certificados, talvez com vários prêmios, mas também possamos sair com uma ideia de desenvolvermos em conjunto um protocolo de pesquisa para experimentos aqui, só jogando a verdinha. Tudo bem? Mas esse é o bom do congresso, que a gente discute e a gente consegue, se a gente estivesse trabalhando sozinho, cada um nas suas caixas, a gente talvez não chegasse a uma conclusão de algo que pode impactar a nossa comunidade, perfeito? Como já fechamos os 15 minutos, eu gostaria de passar para os 15 minutos do Gabriel. Eu não sei se eu vou me encontrar com todos, mas eu gostaria também de convidá-los. Mais tarde nós temos a sessão de apresentação, sessão de premiação, e nós vamos ter o jantar aqui de confraternização no SEMEAD, que é um momento excelente para fazer aquele network corpo a corpo. Não sei se vocês vão conseguir estar presentes, mas ia ser ótimo conversar com vocês depois de tanto tempo presencialmente. Tudo bem? O trabalho do Gabriel, ele foi um trabalho muito relevante para a atualidade. Ele trabalha, uma revisão sistemática sobre fake news. E eu gostaria de saber se o Gabriel gostaria de fazer algumas considerações ou se já poderíamos abrir para o debate e a discussão. Acho que trazer só uns 2 pontos. Primeiro, estou perdido aqui, né? Sou o único que não fiz uma pesquisa como a de vocês, né? Nesse sentido, foi mais conceitual, de análise de artigos. Mas muito bom estar aqui, né, com vocês. Também um pouco já esclarecer um pouco dessa questão dos períodos da escrita desse trabalho, da data de coleta, né, que essa coleta foi em 2021, né, e aí depois disso, com base também nesse trabalho aqui que eu apresentei, eu já também desenvolvi um outro trabalho, que daí ele foi apresentado, um trabalho empírico que foi apresentado no ENAMPAD esse ano, e também acabei tendo uma mudança, né, no decorrer do meu doutorado, vou mudar o de tema, mas esse vai ser ainda um tema, aquele lado, o tema da paixão, andando junto com o tema da tese em si, vai ser outro tópico, né?
Mas é um tema que eu tenho um grande interesse em continuar trabalhando com ele. Perfeito, excelente, professor. Mauri, gostaria de iniciar as contribuições? Opa. Tudo bem, eu posso iniciar. Tem o professor Ricardo também, não sei se o professor Ricardo tem alguma contribuição aí, provavelmente tenha também, mas eu posso iniciar, já que você passou a palavra, eu posso iniciar. Bom, Gabriel, sim, primeiro, duas coisas, Gabriel. Você está fazendo na mesma escola que eu fiz meu doutorado, né? Então, meus cumprimentos, embora eu tenha feito há tanto tempo, que eu nem sei se é a mesma ainda, né? Então, de qualquer maneira, meus cumprimentos. Então, quem é que é teu orientador ou orientadora? Meu orientador é o professor Ariel. Ariel Alberto. Uhum. Esse foi meu colega, para você ver, né? Esse foi meu colega, que acho que foi meu bicho, eu acho, né? Tá? Mas, enfim, Gabriel, assim, outra coisa que eu quero fazer um comentário, assim, ó, você coloca na próxima vez um fundo decente aqui no Rio Grande do Sul, assim, alguma coisa um pouco mais essas coisas, assim, ó, vira aí, não é legal, assim, se estraga a sessão e tal, mas ok, hoje passa, tá? Tá, beleza, Gabriel. Brincadeira, Gabriel. Beijo, meu querido, tá? Eu fui pegar ônibus para ir para o aeroporto, para ir para o SEMIAD, peguei o ônibus errado e vim parar aqui, né? Pois é, né? Pelo amor de Deus. Tá, beleza, meu irmão, vamos embora. Assim, ó, eu gosto do assunto fake news, acho que é um assunto bem atual. Amanhã tem uma orientanda minha que defende e o título é fake news, tem lá fake news no título, ela fez uma metanografia procurando as fake news, tentando, não é fácil fazer, você entra no grupo, tem questões éticas envolvidas, então ela rastreou fake news, tentando achar assim o caminho, e aí a gente tem assim, só para dar um spoiler de manhã, o grande problema é o compartilhamento, assim, né, gente? Esse é onde explode, é onde dá a questão exponencial, né, da fake news, né? Onde 50 pessoas postam, essas pessoas, cada 50 tem lá, sei lá, vamos pegar uma média assim, de 1.000 amigos. Então, onde 50 pessoas postam, 50.000 pessoas enxergam, né? Acabam vendo, talvez nem todas, mas assim, então você tem uma curva exponencial muito grande. Isso é horrível, sabe? Isso é horrível. A gente vê assim, em poucos dias elas explodindo, assim, né? A fake news explodindo. Então, é realmente relevante. Sobre o teu trabalho, eu também gosto de revisões sistemáticas. Já fiz várias, né? Eliette, já fizemos várias revisões sistemáticas. E assim, ó, o que eu posso te dizer, assim, revisões sistemáticas têm muita escolha. Você coloca lá as suas limitações, o Web of Science, né? Os termos, a área que você vai, Information System, são escolhas. E aí eu acho assim, quando você diminui o número de artigos, como fica aqui no teu caso, você pode aprofundar mais. Essa é a única diferença. Onde você tem lá 500 artigos, você faz aquelas leituras assim, você pode fazer uma questão de relação entre autores e tal, mas redes e tal, mas muito mais que isso você não consegue fazer. Quando você tem um número menor, você consegue ler os artigos e fazer as avaliações em si. Gostei muito do capítulo ali, do capítulo Teorias e Conceitos Relacionados a Fake News. Eu gostei muito, que dá vários insights, assim, né? Religiosidade, entretenimento, autopromoção, conformidade. Mas, assim, ó, a única coisa que talvez você pudesse fazer, e fica bem legal, porque dá vários insights para a gente pensar, assim, o que daria para estudar, né? A partir, assim, relacionado com fake news em sistemas de informação, em tecnologia, né? E aí, assim, ó, a única coisa, assim, tá muito texto, assim, tá pouco esquematizado, assim, ó. Talvez seja da área da gente, assim, mas eu gosto mais parece assim, de pontuar, assim, isso aqui foi estudado assim, isso aqui foi estudado assim, isso aqui dessa maneira. Ficaria assim, você coloca texto, assim, é legal, você coloca em negrito, você destaca, mas, assim, talvez um pouquinho mais sistemático, mas é bem interessante, dá vários insights de pesquisa. Quanto aos métodos utilizados, Gabriel, aí eu não sei, como são poucos artigos, eu não sei se a classificação que você utiliza em não empíricos, pesquisas experimentais e métodos quantitativos, eu não sei se é uma boa classificação. Deixa assim como uma pergunta para ti, se essa classificação, olha bem o que tu faz. Empírico, tá, daí eu fico imaginando que tem um não empírico, né? Experimental, bom,
eu coloco experimental em outras, sei lá, que categorias você coloca do lado da experimental, assim, que classificação. E depois quantitativo, né? Quantitativo. Aí eu não sei se isso são comparáveis entre si, quase uma pergunta, né? Deixa um ponto de interrogação sobre essa classificação que você utilizou, tá? Só isso, sim. Só para ajudar, tá? É isso. Tá, então eu notei aqui 3 pontos que tu falou, né? Sobre um trabalho com um maior volume de artigos. Eu realizei ano passado um estudo bibliométrico, agora não me lembro o recorte de período, né? Mas sim fiz. Que eu me lembre, foram uns 800 artigos, tem muita coisa de comunicação, né? De computação, muito voltada à detecção de fake news e métodos computacionais, né? De detecção. E aí acaba fugindo da proposta, ainda mais da área de sistemas de informação, né? De gestão de sistemas de informação, apesar de que na área de comunicação, sim, tem maior relação, apesar de também ter uma construção teórica e conceitual diferente, né, da nossa construção de sistema de informação. Mídias sociais, para nós, digamos, é o que o O'Reilly fala, e esqueci agora, digamos, mais uns 2, 3 autores. Para a comunicação pode ter o O'Reilly, mas aí também tem outros autores que podem dizer que talvez a mesma coisa, mas é uma outra comunidade, né? Sobre teorias e conceitos, isso é verdade, ficou muito texto e faltou uma imagem, né, uma figura que talvez que construísse o que é, digamos, da psicologia, o que é teorias sociais, ciências sociais, né, acho que fica uma boa construção, ou, enfim, como uma pode levar a outra, né. Acho que eu acabei não fazendo tanto isso, acabei não fazendo, mas acabei não direcionando para isso, talvez pela minha falta também de contato com as teorias e conceitos que eles empregaram, né? Mas, enfim, sim, é um caminho que acho que engrandeceria bastante esse trabalho. E dos métodos trazidos ali, essa classificação, eu me baseei ali, né, em Schein e Hirschheim, e também em outra categorização que a Lavie fez em 89, né, onde tem ali os métodos, o empírico e não empírico, daí o não empírico seria conceitual, né, e o empírico daí aberto em quantitativo, qualitativo, e aí acabei também abrindo um pouco mais para também ter o experimental, porque nesses trabalhos aqui da base teve um grande número, né, de trabalhos experimentais, que daí então é como se fosse, comecei ali na Lave no 89, fui para essa outra categorização junto com o Cash no Nanomaker, e por fim no Schein e Hirschheim, mas é tudo escolha, né, como eu falou. Opa, perfeito, excelente. Eu gostaria de verificar se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Eu tenho só algumas. Se o professor Mauri, eu já poderia fazer, professor? Opa, perfeito. Eu só ia fazer um questionamento para você, Gabriel, se essa revisão que você fez, eu gostaria de entender um pouco mais o contexto. Se você vai pegar e utilizar, digamos assim, a agenda de pesquisa para, digamos, talvez converter de alguma forma como problema de pesquisa ou relevância para, digamos, os artigos da sua tese. Gostaria de entender, assim, um pouco do contexto desse artigo em relação ao que você estaria fazendo agora. Acabei que eu não vou mais continuar com fake news, né, informação falsa para a tese, vou mudar para plataformas digitais. Mas acho que eu quero sim continuar trabalhando nisso, daí seria mais pelo hobby, pelo interesse pessoal mesmo. Mas sim, essa agenda possibilitou a elaboração do artigo que eu fiz no Enampad, que foi o tópico da absorção cognitiva, né, na adoção de informação, como a fake news estaria, né, nesse modelo, enfim, nesse processo todo. Acabou indo para esse trabalho. Perfeito, excelente. Eu já ia mandar que já estava no Ctrl+V,
mas o professor Mauri já encaminhou aqui, muito obrigado. Só para complementar, digamos assim, o ritual, como a gente vê na primeira aula do curso de administração, lá o famoso Peter Drucker, se a gente não mensura, se a gente não mede, a gente não tem como ter conhecimento, entende? Então, para a gente medir se vocês gostaram ou não da nossa sessão, para a gente saber ter o conhecimento de que nós estamos realizando realmente um bom trabalho, nós temos uma avaliação no CMEAD, tudo bem? E essa avaliação foi o que o professor Mauri colocou aqui no chat, mas vocês também podem acessar no campo Minha Agenda, lá no submissão.cmead.com.br. Vocês podem acessar a avaliação e dizer: ah, não gostei aquele Lucas foi muito chato. O tempo, ele não deixou... Era muito cri-cri em relação ao tempo, ele estava contando até os segundos da minha apresentação. Ano que vem não quero ele aqui. Então, lá é a oportunidade de fazer essa avaliação, tudo bem? E é muito importante para a gente. Eu gostaria de reforçar os convites. Na plataforma online.cmead, nós temos as salas e as sessões de networking. E dentro de alguns instantes, vocês vão poder, dentro também da plataforma online.cmead, assistir a sessão de premiação. E eu gostaria bastante de encontrar todos no jantar, mas se não der certo nesse ano, espero encontrar no ano que vem. E espero que o CMEAD tenha sido muito proveitoso. E mesmo assim, eu desejo muitos fast tracks para todos vocês. Se não for pedir muito, então, visto que eu e a Eliette nosso trabalho está concorrendo ao melhor, né? Está entre os três, então torçam pela gente que saia da nossa área aqui o ganhador do prêmio desse ano, tá? Agradeço aí, pessoal. Vamos lá. É verdade. Já mandei minha torcida aqui no privado para Eliette. Estarei lá ao vivo lá no FEA 5, torcendo para que ganhe esse prêmio, e que o Gabriel e o trabalho do professor Luiz e da professora Luciana também ganhem o Fast Track. Pois tem o Fast Track. Fast Track não é só para os indicados, né? O Fast Track aí depois ele é ampliado, porque tem vários, né? Fast Track, ele é um congresso com bastante Fast Track. Tem grande chance de nós aqui termos nossos trabalhos, são todos bons trabalhos. Perfeito, excelente. Cumprimos o horário e eu vou deixar esse espaço aberto, caso queiram fazer suas considerações finais, mas o espaço network já está nos chamando. Por gentileza, professor Luiz. Só queria agradecer mais uma vez e a atenção de vocês, a moderação do professor Mauri, as observações detalhadas aí do Lucas, atentas, né? Agradecer a todos os que apresentaram, né? Agradecer a professora Luciana também, que está aqui presente, né? E desejar muito boa sorte, professor Mauri, Eliette, na torcida aí para os métodos multicritérios. Precisamos de mais métodos assim em cursos de administração, né? Eu achei super criativo o trabalho de vocês, com prioridades, ranqueamentos, etc. Eu acho que faz a gente ver esses métodos que estão muito tradicionais, né, de uma forma diferente, né? Então, parabéns pela criatividade, na torcida aí por vocês, tá bom? Então, parabéns ao evento, Lucas, parabéns pela organização. Eliette, você quer falar ainda? Sim, eu estava aguardando. Só agradecer também, né, aos trabalhos apresentados. A gente consegue assim ter parece que alocar o que vocês apresentaram assim até em sugestões de pesquisas para o grupo, né? E esse da fake news me resgatou que amanhã a gente participa aí de um outro trabalho que envolve esse contexto. Então, agradecer assim pelos excelentes trabalhos e pela torcida. Muito obrigada. Parabéns a todos. E reforço minhas considerações que eu fiz ainda há pouco. O Gabriel só perguntou qual era o nome do trabalho, mas acredito que seja uma tese, certo? Que vai ser defendida? O de fake news? Vai ser virtual? Opa, professor Mauri,
Não abri o microfone, estava falando aqui também. Vai ser virtual, Gabriel, e vai ser, sim, já é uma dissertação de mestrado. Mas ok. Vou te mandar um e-mail, então, pode ser, professor? Pode mandar, sim, pode mandar, tá? Tá ligado aqui. Perfeito. Desejo a todos uma boa noite e amanhã ainda temos um restinho de SEMEAD.